Vinde alegres cantemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, querido irmão e irmã, peregrina de São José. Mais uma vez, entra na sua casa, no seu coração, o nosso programa de formação Abra a Porta a São José. Nós já estamos vivendo o 6º tema e nessa noite nós vamos refletir sobre o nascimento de Jesus e a sua circuncisão. A importância do papel de São José nesse momento todo especial na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas vamos interceder, pedir que a Santíssima Trindade possa cada vez mais nos iluminar nesse programa de hoje. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas divinas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. São José, rogai por nós. Nossa Senhora da Apresentação, rogai por nós. Então, nesta noite, nós vamos fazer o nosso programa em 3 momentos. Nos primeiros 2 momentos serão a nossa formação sobre o glorioso São José, o nascimento de Jesus e também a sua circuncisão. E no terceiro momento nós vamos fazer a divulgação do tríduo do glorioso São José, que vai acontecer na Catedral Metropolitana de Nossa Senhora da Apresentação. Então não perca, nós vamos divulgar toda a programação do tríduo, que está assim muito lindo, lindíssimo, belíssima a programação. Nosso pároco, o Padre Ayrton, Dom Jaime, a presença também do Padre Francisco Lima. Então vai ser um momento muito forte que a Arquidiocese de Natal vai viver pela primeira vez na sua história um tríduo realizado na nossa Catedral para São José. Então você agora já pode ligar para os seus amigos. Essa hora é muito cedo, 10 horas da noite é um horário ótimo. Ligue para as pessoas que você conhece, pede para que elas possam sintonizar a TV Potiguar, acompanhar o programa Abra a Porta São José e ficar inteiradas dessa nossa programação que a gente tem que assumir com todo amor, com todo carinho para São José na casa de Nossa Senhora da Apresentação. O evangelista Lucas coloca no acontecimento do nascimento e da circuncisão de Jesus o fato de um decreto para o recenseamento promulgado por César Augusto, fato esse que levou Maria e José a dirigir-se de Nazaré a Belém. Aqui a gente já percebe como São José ele cumpria as leis humanas. Ele sabia que Maria estava prestes a dar à luz um filho. E o recenseamento obrigava todas as pessoas a voltarem para a sua terra natal, a fim de serem contadas. São José, ele poderia muito bem dizer assim: eu não vou a Belém, eu não vou porque a minha esposa está prestes a ter o seu filho primogênito, ele é o Filho de Deus, e eu não vou submeter Maria a esse tipo de viagem arriscada, e consequentemente difícil para ela que estava nos últimos dias de sua gravidez. Mas não, São José, ele sempre foi obediente às leis humanas e às leis do templo. Como a gente viu em programas anteriores, ele amava a todos os mandamentos da lei de Deus e praticava também aquilo que a sociedade civil impunha como sendo principalmente decreto. E quantas vezes, irmãos e irmãs, nós nos colocamos na situação de não querermos obedecer às leis? Quantas vezes a gente sabe que o cinto de segurança é uma obrigação para todas as pessoas que andam em veículos pequenos, e teve o cinto de segurança, entrou, colocou. Mas tem gente que não coloca o cinto.
prefere arriscar a própria vida porque não gosta de cumprir leis. Quantas pessoas perdem a vida porque não gostam de cumprir uma lei, de um sinal de trânsito? Às vezes estão tão apressados que vão embora e a vida deles vai embora porque eles não querem cumprir. É uma lei, está lá, precisa ser obedecida. Então São José, ele nos ensina a sempre obedecermos às leis que foram colocadas pela sociedade civil e principalmente aquelas colocadas pelo próprio Deus. Então constatamos que no segundo capítulo de Mateus, por 3 vezes Mateus insiste para dizer, no capítulo 2, versículos de 5 a 6, para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor através do profeta. E tu, Belém, cidade de Judá, de modo algum és a menor entre todas as cidades, porque de ti sairá o Salvador da humanidade. Então, tudo aconteceu, como nós estamos percebendo, para que a Sagrada Escritura ela pudesse ser cumprida. Podemos concluir que a partir do fato do recenseamento, José começou a exercitar os seus deveres de pai em relação a Jesus. Então, o recenseamento ele foi fundamental na vida de São José e na sua missão, porque ali teve início a participação direta de José na vida de Jesus. Ele como pai, ele teve que providenciar tudo que o menino queria. Tudo que o menino queria não, tudo que o menino necessitava e a mãe também. Então até ali Jesus estava guardadinho no seio da Virgem Maria. A partir do momento que o menino nasceu, então ele teve que encontrar um lugar, ele teve que ficar perto de Nossa Senhora no nascimento de Jesus, ele teve que permanecer ao lado dela durante o parto e depois registrá-lo em Belém, a pessoa de Jesus como sendo o seu descendente. E tudo isso, saboreando, apesar das circunstâncias difíceis do nascimento de Jesus, que ele era o pai daquele que salvaria o mundo dos seus pecados. A gente já sabe disso. O nosso Deus é um Deus ciumento. Várias vezes ele diz, eu sou o Senhor e não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. A gente já sabe disso. Mas o nosso Deus, mesmo sendo esse Deus que diz que só existe Ele, que nós sabemos que é, e a Ele nós amamos e adoramos, Ele divide, o nosso Deus, Ele divide com São José o seu lugar de pai. A partir do momento em que São José, ele tem que providenciar um lugar para o menino, a partir do momento que São José pega por primeiro nos braços o Filho de Deus. Qual é o pai, meus queridos e amados devotos de São José, que deixaria outro homem, que permitiria que outro homem entrasse na sala do parto e pegasse o filho dele antes dele? A gente sabe que isso aqui é praticamente impossível. Tem pais que acham que é pouco e participam até do parto para que eles sejam os primeiros a verem o menino quando nascer. E São José, e Deus autorizou a São José teve esse privilégio de desfrutar dos primeiros momentos, de pegar nos braços o filho da promessa do Antigo Testamento todo. Deus autorizou a São José. Por isso que São José, para nós, ele é a sombra. Ele é a sombra do Deus onipotente. E por que que Deus quis escolher São José? Para que o menino Jesus não sentisse falta dele. Para que o menino Deus não sentisse falta dele. Então São José, ele foi o pai adotivo daquele que iria salvar o mundo. Avalie a alegria, né? A alegria que estava no coração de São José nesse momento em que ele experimentou, junto à Virgem Maria, o Salvador da humanidade, tomando forma humana e habitando no nosso meio. Após o nascimento de Jesus, seus pais procuraram circuncidá-lo. Nós sabemos que era o costume de todo judeu
fazer a circuncisão do filho aos 8 dias de nascido. Então, o episódio da circuncisão de Jesus impressionou a muitos pintores, várias pinturas, né, de quadros famosos por esses museus aí do mundo inteiro espalhados da circuncisão de Jesus, e tocou também muitos pregadores da palavra de Deus, porque a circuncisão foi o primeiro momento em que a criança, o Filho de Deus, derramou seu sangue pela primeira vez. Então São José, ele sentiu uma dor muito grande no seu coração quando ele teve que fazer jorrar o sangue de Jesus pela primeira vez, mas ele sentiu também uma alegria espetacular quando ele deu o nome ao menino, Jesus, porque salvará o povo dos seus pecados, salvará a todos. O nome Jesus, nós já sabemos que significa Deus salva. E quem pronunciou esse nome pela primeira vez? São José. Pronunciou, deu o nome oficialmente ao menino. O nome dele é Deus salva. Deus salva o seu povo. A circuncisão não foi invenção dos hebreus. Às vezes a gente fica dizendo assim, não, mas a circuncisão, ela é algo inventado pelos hebreus de forma alguma. Durante o Antigo Testamento, muitos outros povos, eles realizavam a circuncisão nos filhos. Aí você fica dizendo assim, mas o que é que significa essa palavra circuncisão? Por que os hebreus, eles pegaram essa circuncisão? A circuncisão, queridos irmãos e irmãs, nada mais é do que hoje aquela cirurgia que se faz nas crianças, nos homens, né, sexo masculino, que se chama firmose. Então, essa circuncisão, ela era feita em todo judeu depois de 8 dias de nascido. E era feito nos judeus, também os outros povos faziam a circuncisão. Agora, o que é que os hebreus fizeram? Eles deram à circuncisão um caráter de aliança, porque eles entendiam que a parte que era cortada na circuncisão, na firmose, que dividia o membrozinho da criança, significava a aliança de Deus com a humanidade. Por isso que a mulher, como nós já dissemos em programas anteriores, elas eram altamente discriminadas, porque não dava para fazer circuncisão na mulher. Não dava. Então, como não dava para circuncidar a mulher, ela era tida como alguém de segunda categoria. Alguém de quem nem o testemunho era válido. Então, São José, ele levou Jesus para ser circuncidado, como nós estamos dizendo. A carne do hebreu circuncidado era o sinal da aliança mantida e, portanto, o direito das promessas feitas por Deus a Abraão e também o título do exercício para o exercício do culto. Só aquele que era circuncidado, né? Só aquele que era circuncidado podia também concorrer ao trabalho do templo. E mais, é muito bonito isso, esse sentido que os hebreus dão para a circuncisão, porque eles entendiam que o hebreu circuncidado era aquele que representava, como a gente já disse aqui, ó, circuncidado era o sinal da aliança mantida por Deus e o direito das promessas que Deus havia feito ao nosso pai Abraão. Então a circuncisão, ela era algo muito importante para o hebreu. E São José, ele se submeteu de novo. Ele poderia dizer, é o Filho de Deus. Como é que ele vai ser herdeiro da promessa se ele é o cumprimento da promessa? Se ele é o cumprimento da promessa de Deus. Então era para São José ter pensado assim, mas ele não pensava assim. Ele pensava que era uma lei, ele pensava que era uma norma do seu povo e ele obedecia, porque o nosso Deus, ele não vai interromper a história humana, não. O nosso Deus, ele precisa de nós para modificarmos para melhor. A gente vai ver depois que Jesus vai derramar o seu sangue na cruz de uma vez por todas. Então agora ninguém precisa mais ser circuncidado. Porque de uma vez por todas, o sangue mais precioso que possa acontecer, que possa purificar e salvar, já foi derramado, que é o de Jesus.
Mas a gente percebe que isso aí tudo aconteceu dentro de um processo natural, porque o nosso Deus não vai atropelar a história humana, vai respeitá-la e santificá-la. Então você não saia daí, nós vamos a um breve intervalo e daqui a pouco nós voltamos para explicar direitinho como acontecia o rito da circuncisão. Não saia daí, toma um cafezinho rápido e volta, porque a gente continua daqui a pouco com o programa Abra a Porta a São José. Na hora de reformar o seu pneu, você pode contar com segurança e qualidade em um só lugar. Pneu Forte Renovadora, a vida para o seu pneu. Temos um moderno processo de recapagem de pneus, dispomos de alinhamento, balanceamento, desempenho de eixo e outros serviços com uma equipe bem treinada. Pneu Forte Renovadora, Distrito Industrial de Macaíba, BR-304, quilômetro 303, ligue 3643-4079, 3643-2931. Pneu Forte e Borrachas Vipal, uma parceria que deu certo. Uma empresa do grupo Edilson Godeiro. Seja em Natal ou em Pipa, aqui você encontra belas praias, passeios incríveis e muito sol, além de uma excelente gastronomia. O paraíso é aqui. Venha passar momentos de intenso lazer. Entre em contato com a natureza. Seja para descansar ou se divertir, hospede-se conosco. Paradise Hotéis, Natal e Pipa, 4 opções para você. Ao Farmacêutico, aqui você encontra os melhores aromatizadores, cosméticos, produtos de proteção solar e naturais. Temos ainda linhas exclusivas para cabelos, máscaras capilares e hidratantes, produtos homeopáticos e fórmulas personalizadas, cosméticas e odontológicas. Manipulamos o seu medicamento com a certificação Sinan. Venha nos conhecer.